Boa noite, turma. Vamos falar um pouquinho sobre hormônios da glândula suprarrenal. Como o próprio nome diz, é aquela glândula que fica em riba do rim, tá? Então elas são pares, né? Uma em cima de cada rim. E também pode ser chamada de glândula adrenal, tá? É uma glândula importantíssima, né? Ela ajuda na regulação de várias funções no nosso organismo. É uma glândula que, quando tem algum defeito, é notado rapidamente os sintomas. Então, olha, elas são estruturas bilaterais situadas crânio-medialmente aos rins, tá? Ela apresenta uma cápsula e é dividida em córtex e medula. Se vocês observar na imagem aqui acima do vídeo, né, vocês vão ver que o córtex ele é de uma coloração diferente da medula, tá? E os hormônios produzidos nessas regiões também são diferentes, tá? Então, aqui nós temos um outro esquema e mostrando também a divisão de zonas do córtex, né? O córtex ele é dividido em 3 zonas. Zona glomerulosa, né? A zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. Então, a zona glomerulosa é a zona mais externa, fininha, tá? Fininha. Ela é responsável por produzir os mineralocorticoides. Então, são corticoides que vão fazer a regulação dos minerais no nosso organismo, tá? Sódio, potássio, magnésio, tá? Ela ajuda nessa regulação, tá? Depois, mais ao meio, nós temos a zona fasciculada. Ela produz os glicocorticoides, tá? Que é um grupo de hormônios que atua na regulação da glicose, tá? Da glicemia, tá? E o hormônio representante principal é o cortisol. E a zona reticular, que é a zona mais interna do córtex, ela produz androgênios e estrogênios. Então, importantíssimo para a mulher, porque é o único local da mulher que produz androgênio, né? A testosterona. E mulher também precisa de testosterona, tá? Beleza. Então, o córtex, né, os hormônios do córtex adrenal são sintetizados a partir do colesterol também. Por isso, eles são chamados de corticoides, tá? Então, eles têm ação sobre o metabolismo de proteínas, glicídios, lipídios e minerais, tá? Aqui está mostrando um esqueminha, né? Que o colesterol, ele é convertido em pregnenolona. Essa pregnenolona pode se transformar em progesterona e depois aldosterona. E essa progesterona ainda pode transformar em hidroxiprogesterona, tá? E a pregnenolona em hidroxipregnenolona, que vão formar os androgênios e o cortisol. Então, pessoal, são reações bioquímicas que ocorrem, né, dentro dessas células para produzir os hormônios. Lembrando que hormônios são mensageiros, né, que faz a outra glândula funcionar. Então, a zona glomerulosa mais externa, né, ela produz os mineralocorticoides. O mais importante dele, o que tem ação mais efetiva, é a aldosterona, tá? Mas tem também a desoxicorticosterona, né? E ele age na homeostase dos eletrólitos, tá? No líquido extracelular, principalmente sódio e potássio, tá? Também essa aldosterona, ela tem efeito lá nos rins, nos túbulos contorcidos distais e também no núcleo coletor do néfron, tá? Eu não sei se vocês lembram também
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Esse sistema ajuda a regular a nossa pressão sanguínea. Então, é importantíssimo esse hormônio, tá? Esses hormônios, eles também são regulados pelo eixo hipotálamo, hipófise, glândula. Glândula, no caso, suprarrenal, tá? O hipotálamo, ele produz um hormônio chamado CRH, hormônio regulador de corticotrofina, tá? Esse hormônio age na hipófise, fazendo com que ela produza a corticotrofina, que é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, hormônio que tem trofismo pelo córtex da adrenal, tá? E esse ACTH vai agir na adrenal em que lugar? Na região do córtex, tá? Fazendo com que haja aumento na produção de aldosterona, de cortisol e de androgênios, tá? E a zona fasciculada? Né? O principal hormônio aí produzido é o cortisol, tá? Mas também pode ser produzido a corticosterona, tá? Esses hormônios, eles ajudam no efeito de glicídios, lipídios e proteínas, principalmente de glicídios, tá? Também tem ação sobre os efeitos inflamatórios e também do sistema imunológico. Então, quando a gente toma corticoide lá como um anti-inflamatório, ou também para diminuir a ação do sistema imunológico, é cortisol que está sendo ofertado para a pessoa, tá? Então, ele tem esse efeito também sobre o sistema. Tá. Então, o cortisol, ele age no fígado, né? Aumentando os níveis de glicose. Ele aumenta a gliconeogênese, né? No fígado, diminui a utilização da glicose pelas células, aumentando a glicose na corrente circulatória, tá? Então, às vezes, quando a pessoa tem um aumento na produção desse cortisol, ele pode desenvolver um diabetes, tá? Não por problema no pâncreas, mas por problema na adrenal, tá? Ele age também no sistema muscular, aumentando, né, diminuindo a síntese de proteínas, né, aumentando o catabolismo proteico, aumentando a síntese de proteínas no fígado e aumentando a concentração plasmática de aminoácidos, tá? Então, dessa maneira ele age também no metabolismo proteico. No metabolismo lipídico, ele aumenta a concentração de ácidos graxos livres no plasma, né? Ele estimula a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Então, ele ajuda a quebrar o lipídio que está acumulado nos adipócitos, tá? Beleza. Então, efeito dos glicocorticoides sobre o sistema imunológico, né? Ele tem uma ação sobre lisossomos, né? Diminuindo a ação, a liberação de enzimas proteolíticas no local da lesão, diminuindo o processo inflamatório, né? Diminuindo o número de leucócitos, diminuindo a produção de interleucinas, diminuindo a produção de anticorpos, diminuindo a migração de anti-inflamatórios, tá? Então, é assim que ele age no sistema imunológico, tá? E os fatores estimulantes para aumento da produção de CRH? Frio intenso, nessa época a gente gasta mais glicose, então há um aumento de cortisol. Infecções, estresse, calor, frio intenso, né? Aqui nós temos a liberação de cortisol no nosso organismo, também tem um ciclo, tá? Onde 8 horas da manhã a gente tem um pico e 16 horas a gente tem a menor produção. Então, por isso, quando se vai fazer dosagem de cortisol, geralmente os clínicos pedem para que se realize 2 coletas, uma às 8 da manhã e uma às 16. Ele quer ver exatamente isso, né? Se tem uma quantidade maior de manhã do que à tarde.
as duas nunca podem estar equilibradas, né? Sempre tem que ter de manhã às 8 horas um valor maior e às 16 horas um valor menor, tá? A zona reticulada, né, é a zona mais interna do córtex, ela produz os androgênios, né? Dehidroepiandrosterona e a androstenediona. Além disso, produz estrogênios e progesterona também, tá? Esse androgênio, né, a testosterona, ela tem uma ação sobre o anabolismo proteico, tá? Então, ele aumenta a produção de proteínas, tá? Também promove a retenção de fósforo, de potássio, de sódio, de cloro. Então, ele é um hormônio importantíssimo, tá? Bom, a zona medular, ela é composta por células neuroendócrinas chamadas células cromafins, tá? E ela produz as catecolaminas, que é a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, que também são chamadas de epinefrina e norepinefrina. Então, esses hormônios, tá? Esses hormônios, eles são produzidos através de reações químicas em cima de aminoácidos, fenilalanina e tirosina, tá? E essas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, elas são hormônios que não são produzidos constantemente, mas somente quando necessita, tá? E a adrenalina é a que está em maior quantidade, ela representa cerca de 80% de todas as catecolaminas, tá? É a única que não é sintetizada em outro tecido fora da medula da adrenal. Então, para fazer uma avaliação do córtex da medula da adrenal, faz uma dosagem de adrenalina, tá? Se ela tiver alta é porque está produzindo demais, se estiver baixa é porque está produzindo de menos, tá? As outras catecolaminas, né, dopamina, noradrenalina, podem ser produzidas pelos neurônios, tá? Então, ela já é diferente, tá? Bom, aqui está mostrando uma ação das catecolaminas, principalmente da adrenalina, em vários locais do nosso organismo, né? Em vasos sanguíneos, faz vasoconstricção, tá? Nos músculos lisos, relaxamento, contração cardíaca, não faz nenhuma, né? A alfa-adrenérgica, já a beta-adrenérgica, né? Lembra lá dos beta-bloqueadores, né? Faz um aumento na contração cardíaca. Nas pupilas faz dilatação, liberação de insulina e tal, tá? Então, essas são as ações das catecolaminas no nosso corpo. A regulação também é da produção dos hormônios das suprarrenais, eu já falei que é através do eixo hipotálamo, hipófise e glândula, exceto a zona medular, que é principalmente regulada pelo estresse, né? Então, quando você entra numa briga, quando você sofre um medo de um cachorro, um susto, ou seja, quando você tem uma reação estressante para o seu sistema nervoso, aumenta a produção de adrenalina e noradrenalina e dopamina, tá? Bom, o hiperadrenalismo, ou seja, uma hiperfunção do córtex da adrenal, principalmente na região fasciculada, né, com aumento da produção de glicocorticoides, pode culminar numa ação exacerbada desse cortisol e leva a uma síndrome chamada de síndrome de Cushing, tá? Ela é mais comum em mulheres e ocorre na fase fértil da mulher, lá, de 20 a 40 anos, né? Então, tem uma produção excessiva de ACTH, né? O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise, que pode ser um dano tanto na hipófise quanto no hipotálamo, tá? Tumores de suprarrenal, né? Tumores de adrenal também pode levar a uma exacerbação de produção de cortisol e terapia prolongada com glicocorticoides, né? Com cortisol, tá?
tá? Pode também ser uma das causas de aumento da produção de cortisol, né? Então, o hipercortisolismo, ele causa essa doença chamada doença de Cushing, né? E as alterações metabólicas, né, os sintomas dessa doença são hiperglicemia, né, que começa com uma intolerância à glicose e pode ser o desenvolvimento de um diabetes mellitus, síndrome metabólica, né, que o camarada pode desenvolver uma alteração de pH, uma alteração do seu metabolismo de sódio e potássio, tá? E alterações no metabolismo de cálcio. Então, é uma doença que mexe com muitos sistemas, ela é uma doença que os sintomas clínicos é a corcova de búfalo, né, que é esse cupim que a pessoa tem aí, ó, abaixo do pescoço, tá? Lá em cima tem uma foto e aqui embaixo tem um esquema, né? Face de lua cheia, né? A pessoa tem um rosto gordo, né? Aumento de gordura abdominal, né? A pessoa fica parecendo um machiste, né? Com as perninhas finas e o abdômen grosso, né? Uma cicatrização deficiente de feridas, né? A pessoa tem uma alteração no seu processo inflamatório e de cicatrização. Braço e pernas finos, olha lá que é a mulher lá em cima, né? A foto dela, né? Osteoporose, lembra que eu falei que tem uma alteração no mecanismo, né, do cálcio, então ela vai ter uma osteoporose, fadiga acentuada, irritabilidade, ansiedade e também hirsutismo, né? O hirsutismo, nós vamos falar mais na frente, é aparecimento de efeitos masculinizantes. Geralmente, o camarada tem uma alteração na zona reticular e aumenta a produção de androgênios e leva a desenvolvimento de caracteres sexuais masculinizantes, né? Presença de barba, presença de pelos no abdômen, e aí vai. Tá? O diagnóstico diferencial da síndrome de Cushing pode ser feito utilizando a dosagem de cortisol total, de cortisol livre, né? O teste de supressão com a dexametasona, né? Você injeta um corticoide, né? A dexametasona na pessoa, 11 horas da noite, e depois no outro dia você colhe a dosagem de cortisol e você vai ver que ele vai estar aumentado, tá? Então, pode ser feito também a dosagem do ACTH no plasma sanguíneo, tá? Outra alteração é uma hipofunção. Então, síndrome de Cushing, hiperfunção da adrenal, doença de Addison, hipofunção da adrenal, tá? Então, é uma endocrinopatia potencialmente fatal, né? Ela é uma doença que leva o camarada a óbito se não for controlada, pela ausência ou redução na produção de cortisol, aldosterona e hormônios sexuais. O camarada não tem função em nenhuma das zonas da adrenal, nem na zona glomerulosa, na fasciculada e muito menos na reticular, tá? As manifestações geralmente ocorrem quando tem 90% do córtex destruído ou hipofuncional, né? Geralmente é uma doença autoimune, né? Por algum motivo, aquelas células do córtex da adrenal são destruídas por autoanticorpos, né? Também pode ser acometido por metástases ou então por infecções, principalmente infecções fúngicas, virais, bacterianas, né? Que causam um processo inflamatório ali e uma destruição celular daquele tecido. As alterações hormonais podem ser feitas tanto pela dosagem de hormônios mineralocorticoides ou de glicocorticoides, né? Dosagem de cortisol ou dosagem de aldosterona, tá? E as manifestações clínicas são fraqueza muscular, fadiga, perda de peso, hipotensão, hiperpigmentação na pele, principalmente nas axilas, né? Nas dobras do braço, nos cotovelos, né? Anorexia
e crise addisoniana, né, que cursa com febre, desidratação, náusea, hipotensão, choque, dor. Tá? Então, é uma doença que em 70% dos casos é uma doença autoimune, em outros casos são processos inflamatórios causados por outras causas, como drogas, né, ou medicamentos, ou uma hiperplasia congênita, né, uma adrenolectomia, né, que é a retirada total ou parcial da adrenal, bilateral, né, as duas. Né? Então, tudo isso pode levar à doença de Addison, né, que é e aqui mostrando, né, o diagnóstico diferencial, né, com dosagem de ACTH, dosagem de cortisol, tá? E aí vocês vão ver as alterações, tá? A síndrome de Crohn, né, de Kohn, que é um hiperaldosteronismo, né, um aumento na produção de aldosterona, um aumento de função na zona glomerulosa, tá? Vai ter alterações no metabolismo de sódio e potássio, do cálcio, né? Redução da renina plasmática, intolerância à glicose, então mexe também com todo o sistema metabólico do indivíduo, tá? As manifestações clínicas principais é hipertensão, então precisa de estudar, né, crises hipertensivas, há necessidade de se estudar a adrenal, pode ser uma das causas, né? Tá bom? A etiologia pode ser primária ou secundária. Gente, olha, uma coisa que eu não falei desde quando eu comecei a falar sobre endocrinologia, sempre que falar que uma coisa tem origem primária, por exemplo, hipertireoidismo primário, adrenocortisolismo primário, hipergonadismo primário, é porque o dano é na glândula que produz o hormônio efetor, tá? Então, hipergonadismo primário, defeito no testículo. Hipogonadismo feminino primário, defeito no ovário. Hiperaldosteronismo primário, defeito lá na glândula. Quando falar em secundário, a gente vai lembrar que é defeito ou na hipófise ou no hipotálamo. Então, aí entra aqueles testes funcionais que eu estava falando para vocês, tá? Então, aqui mostrando um diagnóstico diferencial do hiperaldosteronismo, né? E aí tem a dosagem da renina, da aldosterona, a avaliação da pressão sanguínea, do potássio sérico e o que eles causam, né? Depois vocês dão uma olhada nisso aqui para fazer a interpretação desse gráfico, tá? Que é muito importante, tá? Então, hiperandrogenismo, né? Aumento na produção de andrógenos. Olha o rosto dessa mulher, né? Cheio de barba, né? Desenvolvimento precoce de caracteres sexuais masculinos, né? Também chamado de hirsutismo. Então, etiologia. Ausência dessa enzima, né? A 3-beta-desidrogenase e isomerase, né? Que é uma falha na produção de progesterona. Bloqueio completo na síntese de corticoides, né? E isso leva à síntese de androgênios lá nas adrenais, tá? Então, a deficiência dessas enzimas pode cursar com esse aumento de produção dos androgênios. Precisa de investigação, né? A dosagem de progesterona, dosagem de 17 kS, dosagem da dehidroepiandrostenediona. Então, tudo isso são exames que nós realizamos no laboratório e precisa de dar uma estudada nisso para aprender a interpretar um pouco. Pessoal, a endocrinologia é muito complicada, porque nunca uma coisa é suficiente. Sempre tem um leque em volta onde os hormônios interferem. Tá? É uma das áreas da medicina que eu acho mais interessante e mais difícil para o endocrinologista regular uma pessoa. Tá? Pessoal, tem uma outra doença que é devido a alterações na medula da suprarrenal. Tá? Eu disse para vocês que a medula da suprarrenal
ela é feita por células cromafins, células nervosas que, sob efeito de estresse, ela produz as catecolaminas, tá? E quando eu tenho um efeito aumentado na produção dessas catecolaminas, eu chamo isso de feocromocitoma, tá? Que é a hiperplasia dessas células cromafins. Então, pode ser um tumor desses tipos de células, pode ser tumor maligno ou benigno, na maioria são benignos, ou tumores no sistema nervoso central, tá? Manifestação clínica, hipertensão, taquicardia, olha para vocês verem, são as características de um aumento na produção de adrenalina, tá? Também pode ser feito uma dosagem na urina desse ácido vanil mandélico, tá? VMA, que é o produto da degradação que o fígado faz sobre a adrenalina e ele elimina ela através da urina sob essa forma de ácido vanil mandélico. Então, quando você dosa esse ácido vanil mandélico, você está dosando o metabolismo das catecolaminas. E pode ser dosado também as catecolaminas puras lá na urina, tá? Adrenalina e noradrenalina na urina, tá? Colhe urina de 24